Que humilhação! Olha, e o pior, a humilhação veio de alguém que é amigo, tá? O Flávio Bolsonaro, faz aí cerca de 2 semanas, foi numa reunião em que estavam vários diplomatas para, abre aspas, discutir o Brasil e resolveu acusar o sistema eleitoral do Brasil, dizendo que as urnas podem ser fraudadas e colocando fake news. Igualzinho fez o Jair Bolsonaro 4 anos antes, em 2022. Lembrando, o Bolsonaro, 1 ano depois, ele acabou sendo tornado inelegível por isso. Se o Brasil ainda for um país sério, o Flávio Bolsonaro estará inelegível também daqui a algum tempo, pelo que fez. Aí o Flávio Bolsonaro ainda acusou com fake news, dizendo que uma empresa que produziu as urnas da Venezuela também produz as urnas do Brasil e que por isso a eleição no Brasil vai ser fraudada e tudo mais. Começou a disseminar um monte de fake news. E aí o que aconteceu? Os bolsonaristas voltaram aí com aquele papo que a gente já está cansado de 4 anos atrás, que é aquele papo de que, olha, as urnas são fraudadas, olha, tem fraude na eleição, tudo mais e tal. Aí o que fez o ministro Cássio Nunes Marques, então? Investigou o Flávio Bolsonaro? Ainda não. Fez o quê? Cássio Nunes, então, fez, pela primeira vez na história, abriu uma urna eletrônica ao vivo, na frente de todo mundo. E aí explicou como funciona a urna eletrônica. Olha, que humilhação que passou o Flávio. Porque o Flávio foi, eu mostrei aqui antes, no canal Livre, na Band, para reafirmar as acusações que fez contra a urna eletrônica. Ele chegou até, num trecho que eu mostrei aqui, ele chegou até a confessar que ele mentiu. Vamos lembrar aqui, eu vou te mostrar novamente. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo. Se o sistema eleitoral brasileiro... Eles fizeram um treinamento de pessoal. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas. Ou seja, você foi com um monte de embaixador de outros países e afirma que falou realmente errado que eles forneceram as urnas, sendo que não forneceram. Só que na Venezuela ninguém estava questionando, bom, os Estados Unidos sempre para dar golpe, né? Ninguém estava questionando a lisura das urnas, até porque tem o voto impresso, que é o que o Flávio Bolsonaro defendia como algo que prova que não tem fraude. Na Venezuela o que estavam questionando eram atas, que não tinha nada a ver com a urna. Era uma guerra lá de atas, uns falando que não tinha, outros falando que tinha e tudo mais. Não tinha nada a ver com a lisura da urna eletrônica. Só que essa empresa não faz a urna do Brasil. Aí começaram as fake news. Os bolsonaristas agora voltaram com 2 tipos de fake news, que eles estão tentando tirar o foco do fato de que a Polícia Federal está chegando no Flávio Bolsonaro em 3 casos aí. No caso do INSS, no caso do Banco Master e no caso do Comando Vermelho. Então são 3 casos em que estão indo para cima do Flávio Bolsonaro, tá? Aí, eles falam de quê? O Nicolas Ferreira faz um vídeo anti-vacina, porque aí todo mundo começa a falar do vídeo dele, defender vacina, o que, aliás, é uma coisa bem burra, se você for perceber, porque a pesquisas mostram que 80% dos brasileiros são 100% a favor de vacinação. E aí ele vai lá e faz um vídeo anti-vacina, quer dizer, vai perder seguidor. Aí, ganhar alguns, né, que são bem loucos, e perder vários. Aí cria-se uma discussão em torno daquilo e uma cortina de fumaça e todo mundo para de falar dos crimes da extrema-direita. Ao mesmo tempo, o Flávio Bolsonaro começa a falar de urna. Por quê? Porque ele está plantando ali o terreno para que o Donald Trump questione a eleição e ele possa tentar dar um golpe de Estado. É isso, tá? Esse é o plano do Flávio Bolsonaro. Porém, ele não contava que o então amigo dele e do pai dele, Cássio Nunes Marques, ministro do STF, que está dando várias decisões favoráveis ao Flávio. O Cássio Nunes, por exemplo, mandou deletar outro vídeo do Plantão Brasil aqui, tá? Já são 2. Ninguém na pré-campanha teve tanto os processos quanto eu. Um vídeo, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro falou que se a Michelle Bolsonaro não fosse esposa do pai dele, ele já teria estancado as reclamações dela. Você fala, pô, como assim estancado isso? Aí o Reinaldo Azevedo reagiu a isso e falou, pô, peraí, jornalista, né, Reinaldo Azevedo falou, peraí, cuidado, Michelle, o Flávio vai te estancar. É uma ameaça de morte? Estancar? Até porque estancar não pode ser algo amigável, já que se ela ser esposa do pai dele impede de estancar, pô, ela ser esposa do pai dele será algo para fazer algo amigável, né? Vamos conversar, esposa do meu pai e tal. Não, se não fosse, já teria estancado. Então. Aí o Cássio Nunes viu isso como se eu estivesse imputando que o Flávio Bolsonaro ameaçou a Michelle. Pô, mas não ameaçou? Tá bom, não ameaçou então, não ameaçou. E aí mandou deletar o vídeo, ó. Há 2 aí. Lembrando, a primeira vez que o Cássio Nunes mandou deletar um vídeo do Plantão Brasil, no dia seguinte, a Polícia Federal fez uma operação e o relatório da Polícia Federal provou tudo que eu falei no vídeo que foi deletado. É isso aí, é Brasil 2026, tá? Tá difícil, hein? Tá difícil, por isso conto com o seu apoio aí, plantonista, porque, ó, não para. A perseguição agora vem do TSE também. Porém, o Cássio Nunes pode errar aqui e acolá, mas também acerta. E quando acerta, que vergonha. Vou mostrar um trecho do que foi feito ontem, para você ver. Olha, até os bolsonaristas ficaram aí com cara de bunda.
Primeiro aí, pela primeira vez, abriram a urna aí, para todo mundo ver. Aí a urna sendo aberta, eles mostram, ele está desconectando ali os fios, né? Aí ele abre a urna. Aí, em determinado momento do vídeo, já vou te mostrar, ele mostra que, olha, a urna não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, não tem nenhuma conexão externa com a urna eletrônica. Então não tem como, ela não é conectada à internet, então não tem como alguém falar, olha, um hacker vai hackear as urnas, porque não tem como, ele precisa ele ter acesso e ele abrir a urna. Aí olha só, vamos lá, aqui um trecho. Sem conexão com a internet, nada disso. Essa é a simplicidade. Exatamente. A gente vai conexão Bluetooth, sem conexão com a internet, nada disso. Essa é a simplicidade. Exatamente. A gente vai abrir urna eletrônica. Essa ausência de conexões, Bluetooth, Wi-Fi, qualquer coisa sem fio, impede que qualquer um ataque a urna à distância. Mas ela também tem segurança suficiente para que, mesmo aberta, se alguém tentar atacar, não vai conseguir adulterar nada, nem colocar nenhum outro sistema, nem alterar voltas, nem nada. Temos um cabo aqui, que tem aproximadamente 3 metros. Nele aqui, o eleitor vai se apresentar, mostrar o documento para o mesário, e aí ele vai digitar ou o número de inscrição eleitoral, que é o título eleitoral, ou o CPF. Né? O mesário, o eleitor já pode até falar o seu CPF. Aí vai aparecer, se ele tiver biometria, a foto do próprio eleitor aqui, e ele vai verificar biometricamente o eleitor. Mesmo se ele não for verificado biometricamente, após 4 tentativas, o eleitor pode votar. A imagem do dedo do eleitor fica registrada dentro da urna para qualquer tipo de auditoria. Maravilha. Agora, vamos mostrar aqui, virar aqui pro pessoal, a parte de trás. A gente mostra agora, pessoal, a parte da frente da urna. Vamos dar um zoom para vocês na transmissão. Essa aqui é a parte de trás da urna. Rafael, eu queria que você falasse pro pessoal esses cabos, essas entradas. Faz um geral do que é No geral, isso aí. a urna tem muitos detalhes, mas, no geral, nós temos uma impressora para imprimir. Aqui sai a impressão da zerésima e do boletim de urna. A zerésima mostra que a urna não tem votos antes da votação. E o boletim de urna vai mostrar quantos votos cada candidato recebeu. Isso já é publicado lá na sessão eleitoral. Isso é muito importante para a auditoria depois. Porque cada cidadão pode verificar o que está fixado lá e verificar se é o que chegou na justiça eleitoral. Nós temos aqui a mídia, essa chamada mídia de aplicação, ela fica durante todo o tempo aqui na urna eletrônica, em que eu vou mostrar depois internamente, fica mais fácil. E aqui, ao final da votação, o mesário vai romper, tudo é lacrado, o mesário vai romper o lacre, quando terminar a votação, após imprimir o boletim de urna, ele vai pegar essa mídia. Essa mídia aqui, ela vai carregar, a chamada mídia de resultado, ela carrega o resultado da sessão eleitoral, assinado digitalmente por 2 assinaturas digitais distintas. Uma do hardware de segurança da urna, que eu vou mostrar quando abrir a urna, e outra em software. Então, por uma delas, qualquer cidadão... Aí os bolsonaristas começaram a falar, olha, que sabe que o Flávio Bolsonaro começou a soltar no gabinete do ódio lá, e eu percebi já nos últimos 2, 3 dias, ligaram os robôs, tá? Os robôs da extrema-direita estão ligados. Tem um gabinete do ódio que é do Nicolas, e tem o do bolsonarismo, são 2 diferentes, em muitas coisas atuam mais ou menos, não digo coordenadamente juntos, cada um tem uma coordenação diferente, mas atuam no mesmo objetivo, né? Atacar a esquerda, mas em outras coisas até acabam se atacando às vezes. Mas ligaram, tá? Ligaram com tudo. O tanto de ataque que eu tô recebendo nas redes sociais desses 2 grupos, e dá pra ver que são grupos distintos, são muitos. E aí os argumentos que os 2 grupos estão usando você vê que às vezes vão juntos. Não, mas a urna, ela é hackeada lá no software. O software da urna que é hackeado. É isso. Só que tem uma coisa, o software da urna, que é o sistema, programação, ele é de código aberto. O que quer dizer de código aberto? Quer dizer que esse código ele é divulgado pelo TSE. E aí uma vez, em todo ano eleitoral, o TSE chama hackers, qualquer hacker. O Elon Musk pode pegar lá o melhor hacker que ele tem, o melhor programador lá que ele tem lá na empresa dele e mandar pro Brasil se ele quiser, tá? O Flávio pode chamar qualquer um e mandar pro Brasil, tá? Pode até usar a inteligência artificial hoje, que é super boa, e no Brasil eles têm acesso à urna, ao código da urna, e eles são ali convidados. Tente hackear a urna. Tente aí fazer com que, se a pessoa digitar um número, vai o voto para outro. Ou que se digitar um número, não vá o voto para o número tal, ou seja, ou adicionar voto para alguém, ou simplesmente colocar como nulo um voto que ia para o trem. E aí, esses hackers, inclusive os melhores peritos da Polícia Federal vão hackers da ABIN. Por que alguns vão falar, não, mas esses caras da Polícia Federal também não vão querer fazer? Vão, porque o hacker que conseguir passar por uma camada de segurança da urna, esse cara vai ser promovido na Polícia Federal, vão falar, pô, esse cara é o bonzão. O cara conseguiu um dia, numa dessas demonstrações hackear a urna, o cara vai ser mega promovido. Vão falar, pô, esse cara não tem melhor que ele. Por quê? Porque até hoje ninguém conseguiu. O sistema da urna tem 25 camadas de segurança. Os caras tendo acesso à programação, ao código, não conseguem hackear. Falaram, não conseguiu ninguém, no teste de 2022 e de 2024, passar nem pela primeira das 25 camadas. Só que aí tem uma outra coisa. Cada urna eletrônica tem o seu código de criptografia diferente da outra. Ou seja, se um hacker conseguiu, vamos supor, o cara chegou, eu sou bonzão. Tá, passou 1, 2, 3, passou as 25 camadas, conseguiu. Agora, se você digitar 22, o voto vai para 3. Consegui hackear a urna, vamos supor. Ele hackeou uma urna. Para hackear a segunda urna, ele vai precisar fazer todo o processo de novo, porque aquele código que ele usou para hackear uma urna não funciona para outra, porque a criptografia é diferente. Agora você imagina
Quantas urnas eletrônicas tem no Brasil? 100 mil, 200 mil? O cara tem que ter acesso físico a todas essas urnas e hackear uma de cada vez. Dá para fazer isso? Pô, difícil, hein? Muito, muito, muito. Ah, lembrando, ninguém vai poder perceber que esse hackeamento foi feito. Você fala, pô, impossível. Realmente, fica muito, muito... E é isso aí que o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Ferreira estão falando para todo mundo que acontece. Estão hackeando, olha, o sistema é isso, aquilo. Só que só para o voto presidencial, né? Só que em 2018 esqueceram, né? Esqueceram. Lembrando, quando você fala com um bolsonarista sobre isso, ele vai falar, não, mas em 2018 também hackearam, senão o Bolsonaro teria ganho no primeiro turno. Eu nunca vi alguém cometer uma fraude para perder a eleição. Ou vou cometer a fraude para não perder de lavada, eu vou perder de menos. Alguém já viu uma coisa dessa? Essa é a narrativa dos bolsonaristas. Parece que esse pessoal comeu cocô e veio para a cabeça. Não dá para entender. Aí, Cássio Nunes fez essa demonstração, mostrei só um trechinho, mas a demonstração foi bem longa, e o TSE divulgou nota falando, olha, as urnas são auditáveis, as urnas são confiáveis, quem estiver disseminando fake news contra as urnas vai sofrer as devidas punições. Então, já está sinalizando, o Flávio Bolsonaro vai acabar inelegível. Vamos lembrar, alguns estão cobrando, falando, mas não acontece nada. Entre o Bolsonaro cometer o crime contra as urnas eletrônicas, na reunião com embaixadores, e ser tornado inelegível, foi mais ou menos 1 ano e 2 meses. Aí Cássio Nunes ainda meteu essa aí, urna eletrônica é patrimônio da democracia. Você fala, que coisa. O Cássio Nunes, ele às vezes erra, né? Mandou tirar vídeo meu, mas também às vezes acerta. Eu vou mostrar a matéria aqui da Veja. Cássio Nunes mantém no ar post crítico a Flávio Bolsonaro dos Estados Unidos. Um dos vídeos que eu fiz aqui no Plantão Brasil, outro Flávio Bolsonaro tentou censurar, mas esse Cássio Nunes falou, não tem problema nenhum. As críticas aí ao Flávio Bolsonaro, mesmo sendo críticas bem aí, não é grave, bem agressivas, pode criticar. Mas outros ele manda deletar. E um que ele mandou deletar, já tô recorrendo para voltar ao ar o vídeo, tá? Alguns vão falar, mas Thiago, o vídeo é antigo, quem tinha que ver já viu, tudo mais. Não, porque tem uma coisa, as informações que eu falei no vídeo eram verdadeiras e foram confirmadas no dia seguinte à remoção do vídeo. Quer dizer que se o Cássio Nunes julgasse um dia depois, ia ter um relatório da Polícia Federal dizendo, o vídeo pode ser mantido. No caso ali da Michelle Bolsonaro, é caso de interpretação. Ele falou que ia estancar ela. O que é estancar? Aí a interpretação também vai tudo ser recorrido, tá? No caso aí do Flávio Bolsonaro atacar as urnas, algumas pessoas estão mais ansiosas. Tem que caçar o Flávio. Outras falam, não tem que caçar o Flávio porque é isso que ele quer para poder correr lá pro Trump. Então não caçem o Flávio. O fato é que tem que caçar o Flávio. Quando eu digo caçar, é caçar a candidatura dele e torná-lo inelegível por 8 anos. Só que esse processo demora, no caso do Bolsonaro, demora 1 ano. No caso do Flávio Bolsonaro, vai demorar também mais ou menos 1 ano. E o Cássio Nunes está dando aí a entender que ele não vai barrar o processo não, que vai deixar andar. Lembrando, mesmo se ele tentasse barrar, ele não é presidente do TSE para sempre. Vão mudando, tem uma rotatividade entre os ministros, vão mudando. Daqui 2, 3 anos, no TSE estarão Dino e Zanin. Aí você fala, vai mudar completamente. Antes era Alexandre de Moraes, agora são esses, depois vai ser Dino, Zanin, depois de um tempo entra o Toffoli, aí entra o Gilmar Mendes, aí cada um tem aí a sua... São sempre 2 ministros do STF lá. Aí você vê, esses crimes do Flávio Bolsonaro também não prescrevem amanhã depois não, tá?